Shalom, gente de Deus. O Caravanas então chega à quarta festa do calendário divino em Israel, a festa das trombetas. Nós vimos 4 festas anteriormente: a Páscoa, os pães ázimos, os primeiros frutos. Aí contava-se 50 dias, 49 mais 1, e chegava-se à quarta festa, o Pentecostes. E depois do Pentecostes, nós temos um período, um intervalo sem festas. Então o próximo festival, a quinta festa, é a festa das trombetas, The Feast of Trumpets. E essa festa começa no primeiro dia do mês Tishri. E isso é importante porque ficava-se esperando sair a lua nova, né? Aquele filete de luz, aquela lua nova, para então contar, nós temos então o primeiro dia do mês. E eles tinham um sistema elaborado de comunicação com torres de vigia em várias partes de Israel, na Galiléia, em Jerusalém, no deserto, porque a lua poderia estar escura, né, por algum motivo, talvez por um mau tempo, né? Então foi desenvolvido então esse sistema, né, para que todos estivessem esperando e não se perdesse aquele primeiro dia do mês na saída da lua. Depois, mais tarde, foi instituído a festa em 2 dias ou em 48 horas para garantir que eles não perderiam a primeira saída da lua. Mas no início, tradicionalmente, era comemorado nas escrituras, como podemos ver, somente em um único dia. Então temos 2 paralelos interessantes aí. Por exemplo, o intervalo sem festas. Podemos comparar com esse intervalo entre a festa de Pentecostes e o dia de hoje. Esse intervalo que nada aconteceu, não houve nenhuma festa. Um outro paralelo interessante é que sempre tinha essa expectativa de quando iria sair a lua. Então, né, ficava se perguntando, será que é hoje? Será que não é? Vocês se lembram, né, que Jesus disse: ninguém sabe a hora do retorno do Filho do Homem, né? Nem o Filho, nem os anjos e tal. Ninguém sabe a hora. E ninguém sabe a hora da saída da lua. Esse é um paralelo também muito interessante. A referência para esta festa nas Escrituras está em Levítico 23, 23 a 25. Diz assim: disse então o Senhor a Moisés: dize também aos filhos de Israel: no 7º mês, o primeiro dia do mês, será para vós dia de repouso solene, memorial anunciado ao toque do shofar, trombeta que convoca à reunião do povo em santidade. Não fareis nenhuma obra servil e apresentareis oferenda queimada a Yahweh, o Jeová. A celebração dessa festa é feita com soprar usando um chifre de carneiro. Existem 2 tipos de chofares, um mais curto e um mais longo, encaracolado. E essa festa era chamada também festa do despertar, festa da ressurreição, festa do julgamento, dia do memorial. Então tinha essa expectativa também, porque era a respeito do futuro, né? Há muita especulação sobre o futuro e sobre o cumprimento dessa festa, porque a Bíblia não é clara sobre o significado dessa festa. Então se perguntava ali, né, para os hebreus, eles se perguntavam entre si qual o significado, não sei. Então eu só estou aqui soprando para celebrar, mas realmente não havia um significado claro. E isso, a herança que temos é esse caráter especulativo, principalmente porque essa festa ainda está por vir para nós. Mais um paralelo aí. Israel, com o passar do tempo, foi desenvolvendo tradições humanas, que ali tomou o lugar da festa original, dos ritos originais e tudo mais. Hoje, a festa é meio que coberta pela festa de Rosh Hashanah, que é o início do ano judaico. E a festa das trombetas hoje tem muito pouca similaridade ou semelhança com a festa original. Um dos significados que se desenvolveu é quando eles buscaram no passado, lá em Jericó, e descobriram que
as muralhas caíram, né, com um soprar. Isso, conforme os séculos foram passando, foi sendo celebrado, né, esses significados de vitória na guerra. Mas o caráter especulativo se manteve e acabou sendo essa data, esse feriado, sendo tomado mais pela tradição do início do ano, né? Do início do ano judaico. E esse caráter especulativo nos faz hoje, nós, discípulos de Yeshua, a igreja, especular se o arrebatamento ocorrerá nessa festa que virá. Será que o arrebatamento da igreja cumprirá essa festa das trombetas no futuro? Essa é a especulação e a pergunta que se faz. Claro que há cristãos que não creem no arrebatamento e há uma divisão aí, um debate, né? Apesar dessa posição dos irmãos que não creem no arrebatamento da igreja, essa é uma posição de minoria, né? Enfim, há um senso geral de que estamos vivendo esse intervalo do verão e o início do outono, né? Onde não aconteceu nada, nenhuma festa. Mas isso faz sentido com os padrões bíblicos, né? E a gente pode fazer esse paralelo entre ambos os intervalos, o intervalo das festas e o intervalo que nós vivemos, a era da igreja. As escrituras seguem sempre padrões, né? E a gente, quando vai descobrindo, é fascinante. Por exemplo, a tradição diz que Adão foi criado no primeiro dia do mês Tishri. E há estudiosos que afirmam que Yeshua não nasceu em dezembro, mas sim nasceu no primeiro dia do mês Tishri. Então, quando falamos de tradições, estamos falando da cultura local, né? Da mensagem que foi mantida por séculos e séculos através da tradição oral, né? De alguns escritos, né? De alguns dados arqueológicos. Não é nada que se encontra nas escrituras, mas nós temos que valorizar também as tradições locais, principalmente certas informações que são homogêneas por todo Israel e por toda a cultura judaica. Interessante, porque eu creio que nós, discípulos de Yeshua, principalmente aqueles irmãos que não gostam da tradição como tendo nenhuma autoridade, eu acho que é importante nós darmos certo peso às tradições verbais, né, transmitidas oralmente, para enriquecer o nosso entendimento. Se essas tradições humanas não são autoridade espiritual, mas são dicas e pistas para irmos explorando, né, as escrituras e os tesouros que podemos encontrar, descobrindo o perfil do Senhor, os padrões que estão na Bíblia, né, os padrões temporais, de números. E a gente vai fazendo as correlações e descobrindo como o Senhor pensa, né, qual é a maneira que Ele age, né? Isso é interessante. É claro que eu não sou dogmático e ninguém deve ser dogmático. Pode ser que o arrebatamento, se o arrebatamento realmente está correto de acordo com as escrituras, pode ser que não vai acontecer na festa das trombetas. Ele pode nos surpreender. Isso é ponto pacífico, não tem problema nenhum, né? E os cumprimentos das festas com os eventos futuros que o Senhor fará acontecer, né? Isso é soberania dele, né? Mas faz sentido, né, que sigamos o padrão bíblico, né, o padrão do interagir do Senhor e da interferência dele durante o calendário, né, da história humana, né? Agora, gente, só para ilustrar, existem 10 significados no judaísmo hoje, né? O judaísmo hoje é diferente do judaísmo bíblico de muitos séculos atrás, né? Depois do templo destruído, nós tivemos então o Talmud, né, o judaísmo rabínico, né, escrito por rabinos, e isso foi tomando formas muito diferentes das escrituras. Eles chegam a dizer coisas que
Por exemplo, se os rabinos não estão de acordo entre si, Deus não pode fazer isso ou fazer aquilo. Eles chegam a esse ponto, né? Tradição humana, né? Falha, contraditória. Enfim, algumas tradições dizem que talvez existiu 2 Messias, né? E os profetas estavam confundidos, né? Eles não sabem, muitos deles, que o nosso Messias, o Messias, né? O único, teve 2 partes na sua missão. A primeira como servo sofredor e a segunda será como um rei, né, vindo em glória e em poder. Mas enfim, 10 significados do judaísmo hoje em relação à festa. Primeiro, o retorno do rei, o aniversário da criação. Deus renova sua energia neste mundo. É também chamado o grande despertador. Rosh Hashanah é o começo do ano judaico, né? E é o despertador espiritual, é o chamamento para 10 dias de arrependimento. Lembre-se que 10 dias depois temos o dia da expiação, ou Yom Kippur. Uma outra coisa é o memorial, quando o Torá foi dado no Monte Sinai, né, e os shofares tocaram, né? É uma lembrança para os judeus estudarem o Torá. Quarto significado, a voz dos profetas para seguir os mandamentos, né, de Deus, as lágrimas por causa da destruição do templo, a fé dos patriarcas e a capacidade pessoal de auto-sacrifício, a grandeza de Deus e o seu infinito, é um chamado à introspecção. O shofar será soprado no dia de julgamento, quando o Mashiach vir. Então, o chamamento é: examinemos nossas obras. E essa época é uma época de reflexão, né? de introspecção, de refletir sobre as nossas obras. E número 9, a celebração do retorno de Moshiach para o povo judeu e a sua salvação nas nossas vidas. E 10, promover o entendimento universal e a unidade de Deus. Sou meio ecumênico, né? Mas enfim, são essas as tradições humanas que temos hoje, né, no judaísmo tradicional, que muitos praticam, né, em várias partes do mundo. Nas Escrituras nós temos a referência às trombetas em 1 Coríntios 15, 51. Assim diz: contudo, irmãos, eu vos afirmo que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu vos declaro um mistério: nem todos adormeceremos, mas certamente todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Porquanto a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Né? E essa referência da última trombeta é que na festa havia várias trombetas sendo soadas, né? Paulo está dizendo que seremos transformados, aspas, na última trombeta, fecha aspas. E quando será? Não sabemos. Então temos que estar observando aquele primeiro dia do mês, estarmos observando ali. Em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17 diz assim: pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com Cristo para sempre. Vemos claramente o papel das trombetas. Há também outros significados, como o anúncio da última colheita ou o ajuntamento. Em Isaías 27, 12 e 13 diz assim: e sucederá naquele grande dia que Yahweh, o Senhor, fará uma debulha geral de espigas, desde as margens do rio Eufrates até o ribeiro do Egito. E vós, ó filhos de Israel, sereis respigados, ajuntados um a um. Acontecerá também naquele dia que se tocará um grande chofar, uma grande trombeta. E aqueles que estavam perecendo na Assíria e os que estavam expatriados no Egito retornarão e adorarão a Yahweh no Monte Santo em Jerusalém. Da mesma forma que Israel esperava o ajuntamento, né,
A igreja hoje espera o ajuntamento, que é o arrebatamento. Esse primeiro dia do mês de Tishri cai mais ou menos em setembro, às vezes em outubro, no nosso calendário, e muitas pessoas, quando chegam a essa época, ficam de olho, né, na expectativa de que o arrebatamento será nessa época de outono, né, aqui para o hemisfério norte e para Israel. Então a expectativa é que Jesus Cristo, Yeshua, cumpra essa festa das trombetas e faça esse ajuntamento, né? No soar da última trombeta, ele dirá: traga o meu povo para casa. Então a gente chega na sexta festa do calendário judaico, que é o dia da expiação, ou Yom Kippur, ou Day of Atonement, o dia mais solene do calendário judaico, o dia mais santo, ok? Ocorre no 10º dia do 7º mês, Tishri, 9 dias após a festa das trombetas. E é o dia mais solene, mais santo, porque é o único dia em que o sacerdote pode entrar no Santo dos Santos. Então acontecem vários sacrifícios, né? E principalmente durante a tarde no templo. E um dos sacrifícios que é bem interessante é o sacrifício de 2 carneiros do mesmo tamanho, da mesma cor, e onde o sacerdote faz como tira sorte, entre aspas, com moedas, porque um dos carneiros será sacrificado, o outro vai ser mandado para o deserto, vai escapar com vida. Interessante que em inglês o bode expiatório chama-se scapegoat, né? Aquele bode ou carneiro que escapa da morte. E daí vem a expressão bode expiatório ou scapegoat em inglês. Este bode expiatório que escapou do sacrifício de ser degolado é apenas um simbolismo diferente, em que é mostrado que ele, o carneiro, está levando embora as impurezas, os pecados do povo. E o dia da expiação requer reflexão, arrependimento, né? Uma aflição também, é utilizada essa palavra. Todos em Israel eram obrigados a jejuar naquele dia. Quem fosse pego comendo era tirado da nação, do povo. E este é um tempo de reflexão, de arrependimento, de ajustes com Deus, né, a sua vida, né, em estar ali se arrependendo. A referência bíblica para o Yom Kippur a gente encontra em Levítico 23, de 26 a 28, e assim diz: o Senhor falou a Moisés e disse: mas o 10º dia do 7º mês é Yom HaKippurim, o dia da expiação, da propiciação. Tereis santa assembleia, jejuareis e apresentareis oferenda queimada a Yahweh. Nesse dia não fareis trabalho algum, pois é o dia das expiações, quando se realizará por vós o rito da expiação diante do Senhor vosso Deus. Então essa festa é uma festa, como eu já disse, de jejum, de reflexão, né, de oração, de arrependimento, e é considerado como que naquele momento as portas do céu são fechadas, que entra em contraste com a festa das trombetas, que tem o significado também de que os céus, as portas dos céus são abertas. Então você tem na festa das trombetas as portas do céu sendo abertas, 9 dias depois fechadas. O simbolismo das portas fechadas refere-se ao dia do julgamento. Havia essa noção clara de que um dia nós prestaremos contas a Deus. Os hebreus não tinham noção de que, claro, Yeshua seria a expiação, né, a redenção para todos nós. Mas então havia essa noção já de julgamento e prestação de contas. O dia da expiação refere-se ao dia em que todos estarão diante do trono, né? Mas aqueles que foram salvos e que têm Yeshua em suas vidas,
Yeshua já nos salvou do dia do julgamento. Ele foi expiação por nós, ele já foi o sacrifício por nós. Estaremos entrando num julgamento enquanto há recompensas, enquanto há as suas obras aqui na terra. E esse é o simbolismo em relação ao futuro. Não sabemos quando vai ser, se esse dia do trono em que estaremos diante de Deus será exatamente no dia do Yom Kippur. Não sabemos, mas este é o simbolismo profético olhando para o futuro. Só a título de curiosidade, Paulo em Atos 27, 26 a 28, ele menciona o dia da expiação, dizendo que aquele dia já havia passado e era perigoso navegar, né? Então a gente sabe pelo texto que eles estavam já no meio do outono, né? Uma época perigosa para navegação, mas enfim. A ideia final, gente, é que nós, discípulos de Yeshua, temos a paz e segurança nele, que ele foi o sacrifício perfeito e que nós seremos aceitos pelo Altíssimo. Então finalmente chegamos à 7ª festa do calendário judaico, que é a festa dos tabernáculos. E essa festa originalmente começou como um memorial, lembrando que eles viviam em tendas provisórias no deserto, né? O povo, liderado por Moisés, saiu do Egito e ficou ali anos no deserto vivendo em tendas provisórias. Mas também tem um significado para o futuro, né? Que será o reinado de Yeshua nessa terra por 1000 anos, o chamado milênio. E essa festa é completamente diferente da anterior, o dia da expiação. Agora essa festa é uma festa de alegria, de encantamento, de apreciar as coisas, as benesses, os frutos, né? De celebração mesmo. É um festival onde as pessoas estão apreciando a comida, apreciando suas moradias definitivas, e este é o simbolismo para o futuro. A referência bíblica para a festa dos tabernáculos está em Levítico 23, de 33 a 34, e assim diz: Disse Yahweh a Moisés, dize ainda aos filhos de Israel, no 15º dia deste 7º mês, tem início a festa dos tabernáculos do Senhor, que terá duração de 7 dias. Então no hemisfério norte, quando acontece a festa dos tabernáculos, nessa época, é quando toda a colheita, todos os frutos amadurecem. Então você tem frutas e trigo e cereais e tudo mais em fartura. Então essa festa de uma semana, de festa dos tabernáculos, é celebração, é festa, é comida, é alegria por uma semana. Sob a nossa perspectiva cristã, essa é uma grande época para marcar no calendário, para lembrar que, olha, quando Jesus Cristo reinar sobre essa terra, haverá grande paz, celebração, não haverá enfermidades, o leão se deitará com o cordeiro. Essa é uma grande oportunidade, a gente sempre está lembrando, né, a nossa esperança, a nossa certeza doce de que o Senhor reinará na terra e será maravilhoso. Nós não precisamos celebrar esses rituais hoje para a redenção de pecados, não precisamos fazer sacrifícios, nada disso, mas podemos honrar esses festivais como uma lembrança da redenção de Yeshua, de Jesus Cristo nas nossas vidas. E é muito interessante, muito bacana, se você e eu tivermos essa tradição, né, essas tradições em casa, porque elas são as nossas raízes. E é muito bom lembrar e saber da nossa esperança futura de que o plano de redenção de Jesus Cristo está em andamento. Shalom, gente!